Então vamos lá. Esse trabalho a gente vai discorrer durante a apresentação, né, sobre quem foi Arquimedes e quais foram suas contribuições, né, para o desenvolvimento da ciência. Falando sobre Arquimedes, né, sobre quem foi ele, Arquimedes de Siracusa, né, também conhecido como Arquimedes de Siracusa, acabou levando, né, no seu nome o nome da sua cidade. Ele foi um matemático, filósofo, físico, engenheiro, inventor e astrônomo grego. Então, ele percorreu por todos esses campos da ciência e acabou, de certa forma, contribuindo, né, com cada um deles. Ele nasceu por volta de 287 a.C., nasceu em Siracusa, né, na Cilícia. Ele foi filho do astrônomo Fideias, né, e talvez foi até por isso que ele teve é, uma participação também, né, na, na astronomia, né, no campo da astronomia, e ele possuía um possível parentesco com o rei Hierão II, que era o governante de Siracusa na época, né? Então, alguns dizem que ele teve, sim, algum tipo de parentesco com a família real da época. E ele morreu em cerca de 212 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica, que existe até uma história, né, sobre a sua morte. Na verdade, existem algumas versões, né? E alguma delas diz é que durante a Segunda Guerra Púnica, né, Arquimedes ele era muito conhecido não só na sua cidade, mas também em outros países da época, né? E ele era conhecido também pelas suas invenções e ele teve muita participação durante a guerra, porque ele usou das suas invenções para fabricar armas de guerra, né? A fim de proteger sua cidade contra a invasão de Roma, que na época a cidade estava sendo atacada, né? E uma das histórias da sua morte, né, que muitos dizem, é que durante a guerra, né, Siracusa estava sendo atacada, né, depois de 2 anos de cerco, e diz que Arquimedes estava contemplando um diagrama matemático, né, estava tentando resolver um problema matemático quando a cidade ela foi capturada. E um soldado romano, né, ele encontrou Arquimedes e ele ordenou que Arquimedes fosse até o encontro do general Marcelo, né, que era o general romano da época. E diz que Arquimedes se recusou, porque ele disse que tinha que terminar de trabalhar no problema. Então, Arquimedes também ele era muito conhecido por focar muito nos seus problemas, né, focar muito nas suas invenções, e ele acabava esquecendo do que estava acontecendo ao seu redor. Então, quando Arquimedes se recusou a obedecer a ordem, né, do general, o soldado ele ficou furioso e matou Arquimedes com sua espada. E uma das ordens do general era que não matassem Arquimedes na época, porque Arquimedes ele era considerado uma posse científica muito valiosa por conta das suas invenções, né? E o general tinha ordenado que Arquimedes não fosse ferido. E depois de anunciar a morte de Arquimedes, o general ficou muito furioso, né? Por conta disso. Quando Siracusa ficou muito pequena, né, para Arquimedes, Arquimedes ele foi estudar em uma escola matemática em Alexandria, na qual ele teve contato com muitas coisas tecnológicas da época, né? E concluindo seus estudos em Alexandria, Arquimedes ele retornou a Siracusa e ele iniciou, né, o desenvolvimento dos seus projetos. Uma das suas invenções, na verdade, uma das suas descobertas mais famosas, é conhecida como a coroa do rei, né? Que existe toda uma história por trás disso. E essa descoberta, ela conta sobre como ele inventou um método para determinar o volume de um objeto de forma irregular. Então, a história diz que o rei, né, Hierão II, que era o rei de Siracusa na época, ele contratou um artesão, né, para fabricar sua coroa de ouro maciço. Ele até forneceu uma barra de ouro para esse artesão fabricar a coroa, né? Após alguns dias, o artesão entregou a coroa para o rei. Porém, o rei ele ficou muito desconfiado eh, se a coroa tinha sido fabricada realmente de ouro puro ou se tinha alguma mistura na fabricação da coroa.
Então, o rei pediu para que Arquimedes arrumasse um jeito de descobrir, né, se tinha alguma mistura realmente na coroa. E a história diz que Arquimedes passou alguns dias, né, pensando de como ele faria isso, e diz que certo dia, quando ele se preparava para o banho, né, ele encheu uma banheira de água e ao adentrar na banheira, verificou que certa quantidade de água transbordava. E em virtude dessa observação, ele acabou concluindo que teria como verificar, né, a dúvida do rei. Empolgado, né, com essa possível descoberta, a história diz que ele saiu correndo até o palácio, em direção ao Palácio Real, gritando Eureka, Eureka, que em grego significa descobrir. Então, ele utilizou de uma forma, né, para descobrir. Ele mergulhou a coroa num balde e verificou a quantidade de água que transbordava. Com a mesma quantidade de água no balde, ele mergulhou uma barra de ouro com a mesma massa da coroa e posteriormente também mergulhou uma barra de prata com a mesma massa. Ao final do procedimento, ele verificou que a coroa mergulhada transbordou mais água que o ouro e a de prata menos água, né? Dessa forma, Arquimedes concluiu que a coroa foi fabricada com a mistura entre ouro e prata. Uma outra, uma outra invenção, uma das invenções, na verdade, de Arquimedes, que contribuiu na Guerra Púnica, né, na guerra tentando proteger a cidade de Siracusa dos ataques de Roma, é a garra de ficou conhecida como a garra de Arquimedes, né? Também conhecida como a sacudidora de navios. Que a garra ela consistia em um braço de guindaste, a partir do qual prendia um grande gancho de metal. Quando a garra caía sobre o navio inimigo, o braço era usado para balançar e levantar o navio para fora da água, né? Então, teve até um estudo, né, sobre isso nos nossos tempos atuais, onde fabricaram, né, um tipo de eh, essa ferramenta mecânica, né, para saber se realmente isso era possível, né, essa essa invenção de Arquimedes. Então, essa foi uma das contribuições, né, para na tentativa de proteger Siracusa dos ataques de Roma. Bom, eu vou dar prosseguimento na apresentação sobre Arquimedes. Eu vou falar um pouco sobre o parafuso de Arquimedes. O parafuso de Arquimedes é uma máquina que consiste em um parafuso giratório dentro de um cilindro. Era girado à mão e também podia ser usada para transportar água de um corpo de água abaixo dos canais de irrigação. O parafuso de Arquimedes ainda hoje é usado para bombear líquidos e sólidos granulados com áreas de carvão. Essa invenção ela foi muito utilizada para os sistemas econômicos, foi muito bem utilizada, né, pelos gregos para os sistemas de irrigação de colheitas, né, que eles tinham. Então, ela foi muito importante na época para a agricultura grega. Como citado no texto, até hoje ela é muito utilizada, né? Ela também tem outras aplicações nos dias de hoje. Ela também é usada como drenagem, né, para bombear água de área inundada ou pantanosa, de irrigação também, né, como já utilizavam ela há um tempo atrás, e em máquinas agrícolas, que usam o mesmo sistema, né, para o transporte de ração animal ou outro material que seja processado, né? Pode passar. Já essa invenção aqui é uma invenção militar, né? Como ele citou, a Grécia naquela época, né? Na época de Arquimedes, era constantemente envolvida em guerras, né? Principalmente por parte de Roma. E durante a Segunda Guerra de Púnica, o matemático grego Arquimedes criou um raio letal para combater os naus inimigos durante o cerco de Roma a Siracusa. Com um grande espelho côncavo, ele teria conseguido concentrar a luz do Sol nos cascos das embarcações incendiadas. É uma ideia meio mirabolante, né? Portanto, não se sabe se de fato se isso realmente aconteceu, mas de fato essa história foi muito disseminada na época, né? Que ele tem usado espelhos, né? Para incendiar certas embarcações de um suposto ataque de Roma.
Então, ele ficou muito famoso pelas suas invenções militares, né? E foi bastante homenageado, né, pela sua cidade, por conseguir ter invenções que protegiam ela do cerco romano, né? Pode passar, né? Já na matemática, ele também teve boas contribuições, né? Como, por exemplo, como citado aí, o método de exaustão, o valor de π e a quadratura de parábolas e etc., né? Também ele foi importante na descoberta de áreas, né? Ele conseguiu calcular áreas na época ainda não tinham possibilidade de ser calculada, como elipses, parábolas e cilindros. Também bolou um sistema de numeração que podia escrever números gigantescos, inimagináveis no seu tempo, né? Que chegava a quantidade de mais ou menos 80 quadrilhões. Então é, um, ele tinha uma visão matemática também muito aguçada. Isso se dá, né? Como ele citou no começo, ele tinha um bom estudo, né? Uma boa base, né? Ele estudou nas melhores instituições e utilizou das melhores tecnologias que o seu tempo poderia servir. Então, esse é o nosso trabalho sobre Siracusa, sobre Arquimedes de Siracusa. Isso mesmo, né? Essas descobertas e invenções, dentre outras também, né? Ele também é possível citar também sobre o seu estudo, né? Sobre as alavancas, que foi conhecido, né? Como alavancas Arquimedes, no qual ele disse que dei-me um ponto de apoio e moverei o mundo, né? Então, essas ficaram muito famosas, né? Essas invenções contribuíram muito para o desenvolvimento da ciência, para que hoje, né, ela tivesse, né, tão avançada, né, quanto está. E é isso, nosso trabalho é isso. Pronto, parou a gravação. Acho que ficou bom, né? Pronto. Ficou bom. Ficou bacana. Foi bem rápido Beleza. também. Vou só ver aqui a gravação e só esperar, né, ela terminar aqui de salvar e eu envio lá. Tá bom. Tá bom? Valeu, Se der tchau. algum problema, a gente faz Oi? de novo. Cortou aqui. Falou. Você dá uma olhada se tem algum problema, mas eu acho que deu certo. Tá bom. Acho que deu certo também. Boa noite, falou. Boa noite, tchau, tchau.